Oi, tudo bem? Mais uma aula de matemática, hoje é 21 de setembro de 2020. Nós vamos, na apostila, módulo 3, trabalharmos com multiplicação de números decimais, da página 128 até a página 131. Começando, então, pela página 128, Maria foi à feira e comprou 3 quilogramas de feijão carioquinha a R$ 4,60 o quilograma. Quantos reais ela gastou nessa compra? Podemos responder à pergunta calculando 3 vezes R$ 4,60. Nós podemos calcular isso daí de maneiras diferentes, porque multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Se eu tenho 3 vezes 4,60, eu posso resolver adicionando 4,60 mais 4,60 mais 4,60. Ou multiplicando, encontrando o produto de 4,60 por 3. São 3 produtos, então eu multiplico o preço por 3. Para multiplicar o número natural por um número na forma decimal, número natural é um número que não tem vírgula. O número decimal, o número que tem vírgula. Então, para multiplicar o número natural por um número na forma decimal, podemos desconsiderar a vírgula para efetuar o cálculo. Como desconsiderar a vírgula? Eu multiplico como se não existisse vírgula, como se os números fossem números naturais. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado. No produto final da multiplicação, acrescento a vírgula de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais que o fator decimal. Quem é o fator decimal aqui nesse exemplo? O inteiro, 873 milésimos, então fator decimal, 873 milésimos. Eu tenho 3 casas decimais. Então, isso quer dizer que no resultado, no fator final desse cálculo, eu coloco a vírgula, contando da direita para a esquerda, 3 casas, ok? Então, a vírgula, ela tem que estar, né, na mesma quantidade de casas decimais que o fator decimal na multiplicação. No caso, aqui, o multiplicando. Para multiplicar um número decimal por um número também decimal, nós também podemos desconsiderar a vírgula para efetuar o cálculo. Multiplicamos os números como se não existisse a vírgula. Aqui nesse exemplo, eu multipliquei os 5 inteiros e 23 centésimos por 3 inteiros e 4 décimos. O que nós observamos nessa multiplicação? Que não necessita vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho que contar, multiplicar esses números como se não existisse vírgula, e ao produto final, eu conto a quantidade de casas decimais no multiplicando e no multiplicador, né? Os fatores decimais, que são os números depois da vírgula, com a mesma quantidade. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, da direita para a esquerda, eu conto 3 números e coloco a vírgula. Então, para multiplicar números decimais, o que eu tenho que fazer? Multiplicar como se não existisse a vírgula e somente ao final eu acrescento a vírgula ao resultado, de maneira que a sua quantidade de casas decimais seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos dois fatores, multiplicando e multiplicador. Na página 130, nós temos as atividades para ser corrigidas. A questão de número 1, efetue os cálculos. 2,19 vezes 4. É para armar e efetuar os cálculos aqui dentro desses quadrados na própria apostila. Então, multiplicando, nós multiplicamos o número decimal por número inteiro natural
ou números decimais da direita para a esquerda. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. 4 vezes 2, 8. Onde fica a vírgula nessa multiplicação? A vírgula vai estar na mesma quantidade do fator decimal. Quantos fatores decimais eu tenho aqui? 2. Então, da direita para a esquerda, eu conto 2 casas e coloco a vírgula. 8 inteiros e 76 centésimos é o resultado dessa operação. A letra B. Um número decimal multiplicado por outro número decimal. Da direita para a esquerda, 9 vezes 6, 54. Fica o 4 e sobe 5. 9 vezes 8, 72. 72 mais 5, 77. Fica um 7, sobe o outro. 9 vezes 2, 18. 18 mais 7, 25. Então, o resultado da multiplicação, 2 inteiros, ou seja, sem a vírgula, 286 por 9 é 2.574. Agora, eu multiplico pelo 1. O resultado da multiplicação pelo 1 e o 6 vai ficar embaixo do 7, não do 4. Porque sem a vírgula, o 1 é a dezena e o resultado é a partir da dezena para a esquerda. Então, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 2, 2. Então, 286 é o resultado da multiplicação de 286 por 1. O que eu faço agora? Agora eu vou somar. Eu vou somar o resultado, né, dessas duas multiplicações, pelo 9 e pelo 1, e o resultado dele será o resultado da multiplicação. Como o 4 não tem com quem somar, nós abaixamos o 4. Fazemos a soma dos demais. 7 mais 6, 13. Fica o 3 e vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, 5.432. Onde vai ficar a vírgula? Vamos contar a quantidade de casas decimais no multiplicando e multiplicador. 1, 2, 3. Então, da direita para a esquerda, 1 casa, 2 casas, 3 casas, e colocamos a vírgula. Então, o resultado dessa multiplicação, 5 inteiros, 434 milésimos. Na letra C, eu tenho como multiplicação o número 7 inteiros e 4 centésimos por 3 inteiros e 8 décimos. Multiplicamos primeiramente pelo 8, depois pelo 3 e, por último, pelo 1. Então, 8 vezes 4, 32 e vão 3. 8 vezes 0 é 0. 0 mais 3, 3. 8 vezes 7, 56. Daí, nós multiplicamos pelo 3. 3 vezes 4, 12. O resultado, 2, vai ficar embaixo do 3. 12 vai 1. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1, 1. 3 vezes 7, 21. Então, o resultado da multiplicação por 3, 2.112. E agora eu multiplico pelo 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 7, 7. Obedecendo a ordem, né?
o resultado a partir da centena, porque eu estou multiplicando a centena, que é o 1. Agora, nós vamos somar esses resultados dessas multiplicações para saber o resultado da multiplicação desses dois números decimais. Primeiramente, da direita para a esquerda, eu tenho 2 que não tenho nenhum número para ser somado com ele. Então, simplesmente, nós repetimos o 2. Depois, somamos. 3 mais 2, 5. 6 mais 1, 7. 7 mais 4, 11. 1 mais 6, 7. Mais 1, 8. E 2 mais 7, 9. Então, o resultado dessa multiplicação... Espera aí, que aqui está errado. 7. O resultado dessa multiplicação, 97.152. Como eu tenho que colocar a vírgula, eu vou somar quantas casas decimais eu tenho e contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a vírgula veio depois do 7. 97 inteiros, 152 milésimos. Ainda na página 130, questão de número 2, observa o preço de alguns produtos. O desinfetante, R$1, o detergente, R$1,55, o desinfetante, R$7,30, o amaciante, R$6,65 e o sabão em pó, R$13,20. Calcule o valor total da compra de todos os produtos. Se eu fosse comprar cada um desses produtos, né, os 4 produtos, quanto é que eu iria pagar por eles? Para isso, eu faço a adição desses valores. R$1,55, mais R$7,30, mais R$6,65, mais R$13,20. Agora, vírgula embaixo de vírgula, porque numa adição é necessário colocar vírgula embaixo de vírgula, inteiro embaixo de inteiro e decimal embaixo de decimal. Da direita para a esquerda, 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 5 é 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. E 15 mais 2, 17. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Continuamos a nossa soma. 1 mais 1 é 2. 2 mais 7, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 3, 18. 1 mais 1, 2. Então, R$28,70 é o preço que eu pagaria por comprar todos esses produtos. Então, respondendo, o valor da compra de todos os produtos é R$28,70. Na letra B, calcular o valor da compra de 5 detergentes. Bom, se são 5 detergentes iguais, basta multiplicar o preço de um por 5. Então, vou fazer 1,55 vezes 5. Da direita para a esquerda, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. 1 vezes 5, 5.
5 mais 2, 7. Como eu tenho duas casas decimais, contando da direita para a esquerda, a vírgula vai ficar entre os dois 7. Então, respondendo à questão, o valor da compra de 5 detergentes é R$ 7,75. Ainda, concluindo a página, questão C. 3 caixas de sabão em pó e 2 amaciantes. Qual seria o valor total da compra? Então, para comprar 3 caixas de sabão em pó, eu vou multiplicar o preço de uma caixa por 3, o preço do amaciante por 2, porque são 2 amaciantes, e eu vou somar os dois resultados para saber o total da compra. Então, multiplicando primeiramente o sabão em pó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Bom, são duas casas decimais, então a vírgula vai ficar entre o 9 e o 6. Esse é o valor por 3 caixas desse sabão em pó. Quanto ficaria os 2 amaciantes? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 3. Então, são duas casas decimais também, a vírgula vai ficar entre os 3. Para saber o valor total agora, basta somar os dois resultados. Então, R$ 39,60 mais R$ 13,30. Numa adição, eu tenho que lembrar que é vírgula embaixo de vírgula. Zero mais 0 é 0. 6 mais 3, 9. Lembrando que, como é adição, vírgula embaixo de vírgula, inclusive no resultado da questão. 9 mais 3 são 12. Vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Então, para comprar todos esses produtos, vou pagar, né, R$ 52,90. Concluindo essa página, página 131. A questão de número 4 é uma atividade de casa que você vai fazer arredondando o número decimal para o inteiro mais próximo e calculando quanto ficaria o valor arredondado e depois efetuando o cálculo do jeito que está para ver a diferença entre os dois. O resultado do arredondamento, né, da multiplicação no arredondamento e o resultado da maneira como está, ok? Então, a questão de número 4 é atividade para casa para a próxima aula. Nós iremos fazer agora, nessa aula, a questão de número 3. Vocês terão 10 minutos para responder essa atividade na própria apostila e a gente conclui a correção, ok? Qualquer dúvida, anota suas perguntas para não ficar, né, na dúvida. Tem que perguntar para que eu possa explicar para vocês, ok? Então, fazendo a correção dessa questão,
Represente por meio de uma multiplicação e calcule. O dobro. O que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, ele quer saber o dobro de 3,8. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 3,8 por 2. 2 vezes 8, 16. Aí, 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Como nessa multiplicação eu tenho apenas uma casa decimal, então o resultado dessa multiplicação é 7,6. Na letra B, o dobro do triplo. Então, dobro 2 vezes. Mas ele quer saber o dobro do triplo. Triplo é 3 vezes. 63,42. Então, para eu saber o dobro do triplo, primeiramente eu tenho que calcular o triplo. Então, vou repetir o 2 vezes, para depois multiplicar pelo 3 e só assim multiplicar pelo 2, que é o dobro. Então, procurando o triplo desse número, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Como eu tenho duas casas decimais, então eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Só agora eu posso calcular o dobro desse número. Qual é o dobro desse número? O dobro de 196 inteiros e 26 centésimos equivale a 380 inteiros e 52 centésimos. Na letra C, o triplo, 3 vezes. O triplo do dobro. Bom, se é o triplo do dobro, eu vou ter que calcular primeiramente o dobro desse número, 63,42. Só então eu vou descobrir o triplo dele, eu posso calcular. Então, primeiramente, eu vou fazer o dobro para depois encontrar o triplo, que é o que está pedindo na questão. O dobro de 63,42. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Duas casas decimais, a vírgula vem entre o 6 e o 8. Agora eu vou descobrir qual é o dobro desse número. O triplo, né? O triplo de 126 inteiros e 84 centésimos equivale a 380 inteiros e 52 centésimos. O que você notou aí? O resultado da letra B e da C são iguais ou diferentes? São iguais. Explique com suas palavras por que isso aconteceu e identifique qual propriedade da multiplicação foi aplicada. Você vai descrever, né, com suas palavras, por que isso aconteceu. O que nós mudamos ali? Né? Nós trocamos a ordem de quem? Do 2 e do 3, não foi? Isso ocorre em razão da propriedade comutativa da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso ocorre em razão da propriedade
comutativa da multiplicação. Qual propriedade é essa? A ordem dos fatores não altera o produto. São os mesmos números. Eu só mudei o 2 e o 3 de lugar. Na letra B com a letra C. Então, o resultado não poderia ser outro. Teria, sim, que ser iguais. Ok? Então, concluímos a nossa correção. Até a próxima aula.